Aceitei Jesus. E agora? O que fazer? Bem, se você está vendo esse vídeo, pode ter certeza que Deus quer falar com você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Camila Camargo Fora da Caixinha. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e deixa o seu like também e compartilha com alguma amiga que precisa ouvir essa palavra. Geralmente eu pego algum esboço de algo que eu fiz antes do vídeo, mas esse vídeo vai ser completamente guiado pelo Espírito Santo. E é algo mais a nível de testemunho de como foi um pouco da minha caminhada até aqui, desde quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos, entre 16 para 17. Eu aceitei Jesus numa visita, era uma reunião ali com mulheres, né? Eram da Assembleia, uma colega me convidou. E foi numa visita e eu nunca tinha sentido, nunca tinha visto nada parecido. E aquele dia eu tinha acompanhado uma amiga minha e eu estava dentro daquela sala e as irmãs orando ali. Foi quando uma veio até mim, eu lembro até hoje, não lembro do nome, mas lembro da roupa, ela estava com um vestido vermelho. E ela falou muitas coisas que eu não lembro de fato, mas ela declarou muitas coisas sobre o meu futuro. E ali ela fez o apelo e eu aceitei Jesus. Gente, o vídeo parou, desligou meu celular. Enfim, né? Vamos indo. Bem, então eu aceitei Jesus, fui para a Assembleia, eu ainda tenho contato com algumas pessoas, tenho uma amizade ainda com algumas pessoas daquela época. Então eu fui descobrindo coisas com Deus. No começo, quando a gente aceita Jesus, é aquele primeiro amor, né, que a gente fala que nunca é o primeiro amor, que nunca se esfrie, que a gente quer fazer tudo, a gente quer louvar o dia inteiro, não é que a gente não faça isso agora, né? Mas existe sim uma diferença do lá do início, né, da nossa caminhada até agora. Então, depois disso, foram acontecendo coisas, eu comecei a fazer o serviço de regente, e ali com os jovens e tal, e foi uma época muito linda da minha vida. Só que foi passando o tempo e infelizmente eu me desviei por um tempo, como diz, fiquei desigrejada, e eu sempre mantive, né, uma oração ali com o Senhor e falava: "Senhor, eu queria tanto voltar para tua casa". Eu falei: "Mas eu queria me sentir bem, eu queria de fato me sentir bem, me sentir fazer parte de novo", e conversando com Deus. E eu trabalhava numa metalúrgica com a minha amiga, que eu tenho amizade até hoje, uma amizade, assim, de anos. E ela me convidou para ir na igreja nova, né, dela, que ela ia e tudo mais. E passou um tempo, eu fui e aceitei. Nesse dia, eu fui, desde quando eu pisei lá dentro, eu não parava de chorar. Desde quando eu pisei, dos louvores, testemunho, palavra, eu chorei o culto inteirinho. E daí depois eu fui embora, agradeci minha amiga pelo convite, cheguei em casa e falei, fiz uma oração pro Senhor. Senhor, eu gostei muito daquele lugar, eu me senti muito bem. Falei, o Senhor falou muito comigo, como não falava há anos assim. E eu gostei muito. Se for da tua vontade para eu ficar, falei, me dá um sinal para mim ficar. Eu dormi, sonhei. Sonhei que eu tava num ponto de ônibus e tinha muitas pessoas nesse ponto de ônibus. E daí o ônibus chegou, e quando eu fui entrar no ônibus, o tênis caiu do meu pé. E eu fiquei na dúvida entre voltar a pegar o tênis ou ir sem ir só com um par. E só com um tênis, no caso. E daí eu decidi entrar no ônibus só com um tênis mesmo. Quando eu entrei, era aquele ônibus ali que o cobrador que dirige é ele mesmo que cobra. Quando eu entrei, ele olhou pra mim, me deu um sorriso e falou: "Seja bem-vinda", e me deu um bombom, sonho de valsa. E daí eu fui, passei a catraca e sentei, exatamente assim que era um banco aqui, aqui, né, então eu sentei. Quando eu virei assim para o lado, quem que estava do lado? A minha amiga que tinha me convidado para ir para a igreja. Então eu falei: "Senhor, não existe confirmação maior do que essa, eis-me aqui, eu quero ficar indo na tua casa", e estou lá até hoje.
Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram, muitas mesmo. Hoje eu sou casada, mas na época eu namorava, depois eu fiquei noiva, depois a gente fez a construção da nossa casa, construímos, ganhamos muita coisa, o Senhor preparou muita coisa pra gente, ganhamos muita coisa, o Senhor moveu muita coisa, nos fez prosperar, mas também foi um tempo de muito trabalho. Acho que é importante falar sobre isso, porque assim, a gente fala, ai, Senhor, eu queria, mas também não se move. Então, assim, o Senhor tá ali para nos ajudar, fazer nos prosperar, porque sim, Ele quer o nosso bem. Então, a gente trabalhou muito naquela época. Depois disso, daí a gente se mudou, e daí passou um tempo, né, engravidei, e hoje meu filho tem 4 anos. Mas em relação ao fato de, tá bom, mas o que fazer quando só você serve na sua casa? Só você é crente? Ah, aceitei Jesus, tal, mas só eu aceitei. Meu marido ainda não aceitou. Meu filho não aceitou, minha esposa, minha mãe, meus pais, enfim. Como que lida com isso? Eu sei que muitos querem receitas de bolo, quer que eu venha aqui e fala uma superação que eu fiz e não tem, gente. Na verdade, é só passando para você saber. Então, muitas das coisas que eu passei foi na sofrência mesmo, passando nos maiores desconfortos da minha vida, e eu confesso que eu sempre fui na igreja, buscava Deus, mas de fato eu comecei a me entregar tem mais ou menos uns 2 anos. Isso para quem aceitou Jesus lá com 17, eu fiz 34. Então, eu vivi muita coisa, mas de fato acho que nesses últimos 2 anos eu tenho me aproximado real, né, do Senhor, querer realmente fazer a vontade dele, não sentar no banco, esquentar o banco, né, nos cultos de quarta, domingo e tal. Não, é realmente eis-me aqui. Mas a única coisa que eu posso falar é: saiba que é um processo. Saiba que é como se fosse um trabalho de parto. Durante o trabalho de parto. Ai, que susto, mano! Eu vou usar esse vídeo depois. Isso que dá, querer gravar no. Enfim, é isso. Voltando. Tirando o lagarto aí de lado, voltando. É como pense como se fosse um trabalho de parto, certo? Você sabe que vai nascer, porque o Senhor já te disse que vai nascer e você sabe que vai nascer. Mas antes de nascer propriamente, vem o trabalho de parto, as dores de parto. Então você vai precisar passar por todas elas. E cada vez que você vai se intensificando na dor, você sabe que tá chegando mais perto. Então, o que que eu quero dizer? Quanto mais dor você tiver, mais dilatando, sabe? Para a hora do nascimento. Então, são como os desafios que o Senhor vai colocando e você vai passando. Só que muitas das vezes a gente não sabe o tempo, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então, às vezes pode durar meses, semanas, 5 anos, 10 anos, porque também o Senhor, ele dá o livre-arbítrio, então a outra pessoa tem que querer também. Então é quando a outra pessoa também tá com o coração aberto. Mas sim, tem atitudes que você pode fazer dentro da sua casa que podem sim, eh, ajudando a pessoa abrir aquele coração para o Senhor. Tinha uma coisa que é pequena para alguns, mas para mim me deixava muito insegura, que era o fato do meu esposo ter uma religião e eu ter outra. Ele é católico e eu sou cristã. Então eu ficava me perguntando como seria o dia a dia de pessoas com fé diferentes. Só que ainda assim, as nossas fés não são diferentes porque, graças a Deus, nós servimos o mesmo Pai. É mais sobre a religião, né? Mas eu ficava pensando, tá, quando meu filho nascer, como que vai ser? Porque eu não quero batizá-lo na igreja católica. Eu não acho certo, eu tenho, né, a minha religião, que tem que ser de uma forma, não batiza, e ele tinha dele, e era uma coisa que me inquietava muito no decorrer do tempo. Só que conforme o tempo foi passando, né, ali no casamento, na maternidade, a gente começa a perceber que a gente se preocupa por coisas tão pequenas. A gente arruma confusão por coisas tão pequenas assim aos olhos de Deus. E só recentemente, nesses últimos 2 anos, que a minha visão foi mudando um pouco acerca disso. Porque eu sei que eu carrego uma palavra sobre a minha casa e meu lar.
que essa real necessidade, essa preocupação sobre tudo, sobre o dia de amanhã. Então, o Senhor vai ministrando, tem tantas outras coisas para se preocupar do que isso. Se você está debaixo de uma palavra, o Senhor te deu um direcionamento, uma palavra, meu, anota ela em algum lugar, anota na sua Bíblia, anota no seu diário, anota no post-it, coloca assim para você lembrar todo dia. Você está debaixo de uma palavra, então por que o medo do amanhã? Hoje o meu filho, ele é batizado na igreja católica e recentemente apresentamos ele na minha igreja evangélica. Foi a melhor forma, porque o meu esposo queria muito batizá-lo na igreja católica. Eu fui até lá, participei de tudo ali. Não vou falar para você que eu fiquei, nossa, super à vontade. Não fiquei, mas este é o cenário atual. Eu tinha que ter estratégias, eu tinha que ter uma mentalidade diferente sobre a situação, porque era a forma que eu ia deixar ele feliz ali, porque afinal também é o filho dele e essa é a religião dele agora. Então, batizamos ele ali com todos os protocolos que tinha que fazer e tiramos fotos, tudo mais, só que eu falei: "Não, tá bom, vamos batizá-lo, mas também vamos apresentá-lo na minha igreja". E assim foi. Então nós batizamos ele em julho e agora no mês de agosto, no Dia dos Pais, no meu aniversário, a gente juntou tudo. Eu, né, na verdade. Juntei tudo, falei, vamos fazer tudo no dia só. E apresentamos ele na igreja ali, então subimos eu, meu marido, meu filho, e meu filho foi ali apresentado na igreja, a qual eu comecei aí, a qual passei por tudo. E a hora que eu estava apresentando meu filho, eu comecei a pensar, Senhor, eu me preocupei por coisas tão pequenas. E olha aqui o teu filho, o Senhor sabe do futuro dele, mais do que eu. O Senhor sabe da intenção do meu coração para o meu filho. Comecei a declarar coisas boas ali e o meu marido estava ali do lado. Então, assim, deu tudo certo. Uma coisa tão boba que a gente se preocupa, o Senhor foi encaminhando, mas principalmente foi trabalhando no meu interior sobre isso, acerca de para de se preocupar com coisas tão pequenas. Isso não é nada. Isso não é nada. Você está debaixo de uma palavra. Viva o hoje sem ficar se preocupando no amanhã, no amanhã, no amanhã, porque o amanhã é do Senhor. Eu nem sei porque eu gravei esse vídeo. Eu fui só falando aquilo que o Senhor foi colocando no meu coração. Mas se você tem uma palavra, Camila, como assim eu tenho uma palavra? O que é ter uma palavra? Se você foi em alguma igreja, né, e Deus usou um pastor, um pregador, alguém da intercessão, para falar diretamente com você, e você sentiu que era o Espírito Santo. Camila, como que eu sinto? Quando é uma convicção muito forte aqui dentro do peito, de uma voz dentro de você, muitas das vezes a gente, né, a gente se espreme e chora. E às vezes a gente chora muito e acaba nem escutando a palavra que está sendo dita. Então, se possível, toda vez que você vai receber uma palavra, alguém está vindo falar, né, através, né, diretamente ali com um abraço, ou se de repente é em cima do altar e você sentir uma convicção tão forte, tente controlar o seu emocional para você ouvir melhor, né? Se possível, até anote, como eu falei. Então, eu recebi uma palavra que meu marido vai se converter, eu recebi uma palavra que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É essa a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa é a palavra que o Senhor te deu. Então, se você está debaixo dela, se o Senhor já te falou que a sua casa vai servir ao Senhor, que o seu esposo vai se converter, que a sua esposa vai se converter, que a tua família, os teus pais, namorada, enfim, creia, somente creia e espere, porque o tempo do Senhor não é o nosso, mas Ele sabe todos os desejos do nosso coração. Amém? Senhor, que toda vida que passar por esse vídeo seja alcançada pela Tua palavra, pela Tua presença. Jesus, tira todo o medo, tira toda a incerteza, a insegurança. Que cada vida que passar por esse vídeo possa se apegar à palavra. O Senhor é um Deus que realiza sonhos. Eu sei e eu tenho certeza e convicção que a família é o bem maior, o bem mais precioso e o que o Senhor ama as famílias. Então eu creio que cada vida que passar por aqui e até a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Pai, apresento cada vida que passar por aqui e que ela seja um canal na família, na parentela, nos amigos, que cada atitude que eles tiverem, que elas tiverem, seja para glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.